Agora a gente tem esse assunto tão importante que eu estava falando aqui, né, durante o programa, que são os tímpanos perfurados. Então vamos prestar bastante atenção para a gente não errar, porque é algo que realmente vai ter um prejuízo muito grande se não for cuidado da forma correta. Por isso ela está aqui para explicar tudinho, que é a Roberta Pila, doutora otorrinolaringologista. Bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada, Camila. Vamos começar entendendo o que é esse tímpano, porque a gente ouve falar, às vezes faz uma ideia, mas não sabe exatamente onde ele está. Bom, o tímpano é uma membrana, como se a gente fosse pensar num tambor, e aquela capa do tambor é o nosso tímpano. Certo. Então ele vai formar um som, ele vai fazer com que a gente consiga formar uma onda sonora que vai ser transmitida para o nosso sistema nervoso central através de um nervo e baseado nisso a gente vai codificar o som. Então basicamente o tímpano ele é absolutamente necessário para a gente fazer essa questão auditiva e a gente ter essa percepção sonora. E o tímpano então está dentro mais profundamente da nossa orelha. A gente tem a orelha, que é essa parte aqui do nosso corpo. E aí quando a gente entra dentro da orelha, a gente vai ter o conduto auditivo, que é mais ou menos um canalzinho de uma média de 1 centímetro, 2 centímetros. E depois, no final do nosso conduto auditivo, a gente vai ter o tímpano, que é essa membrana que a gente vai ter lá atrás, que a gente consegue enxergar com um aparelhinho que se chama otoscópio, que o pediatra, o clínico e o otorrino vai ter para poder olhar a orelha da criança, do adulto, enfim, da pessoa que tiver com alguma queixa, com cera ou qualquer alteração, a gente vai conseguir com esse aparelho fazer essa avaliação. E aí, basicamente, quando a gente vai olhar, a gente vai tentar entender e verificar a integridade dessa membrana que a gente vai ter, dessa camada desse tambor, que é basicamente a nossa orelha média. Então, na verdade, a forma que se tem de fazer um exame para identificar se esse tímpano foi perfurado ou não é somente com esse aparelho. Na verdade, esse é o primeiro exame que a gente consegue identificar visualmente essa alteração. Então, a otoscopia a gente consegue avaliar a parte funcional e anatômica desse tímpano. E aí depois, alguns exames a gente consegue também, baseado, por exemplo, a gente tem alguns aparelhinhos que tem uma perinha que a gente coloca ar e a gente consegue ver essa funcionalidade dessa membrana timpânica, junto, por exemplo, com a audiometria, que é um outro exame que às vezes a gente vai ver se tem perda auditiva relacionada a alguma alteração. Eu acho que dá até uma imagem, né, Glaucia, que a gente consegue identificar um desenho aí desse tímpano quando ele está intacto, quando ele está, né, saudável e quando ele está perfurado, né? É isso? Olha só. Então esse é o desenho, isso certo, mesmo, doutora? Exatamente. Então quando a gente tem um tímpano normal, se a gente for pegar a nossa, vou tirar minha membrana aqui. Quando a gente olha essa membraninha do tambor, a gente tem uns ossinhos que estão grudados nele. E isso aqui é o que eu estou vendo aqui, ó. Esse ossinho por transparência e a camada do tímpano. Então, o ossinho, a parte branca ali do desenho. Exatamente, que é um dos ossinhos que a gente tem. A gente tem 3 ossinhos dentro do ouvido e um deles é esse que aparece aqui. E aí a membrana vai estar nessa conformidade, é basicamente um formato arredondado e ela aqui vai estar íntegra. Quando a gente tem algum problema, uma otite, que acaba fazendo com que o tímpano fure, um trauma, alteração pressórica, que aí entra dentro das causas das perfurações, a gente vai acabar tendo um rasgo nesse tímpano. Então existe essa perfuração. Então essa camada que estava íntegra acaba tendo por alguma razão, seja infeccioso, traumático, por alteração de pressão, ela acaba rompendo. E o rompimento gera alteração auditiva e outros vários sintomas. Tem até a foto real do tímpano pra gente mostrar aqui também, olha. Isso aí. Então, também, esse é íntegro e o outro perfurado. Então, olha como é diferente. Aqui a gente tem uma camada bem branquinha, a gente brinca que parece um tecido de seda que a gente joga em cima de uma área que é uma cavidade redondinha lá dentro, que é a cavidade da orelha média. E aí, quando a gente tem uma perfuração, a gente enxerga lá atrás essa cavidade, já o fundo desse tambor, e aqui, redondinho, uma perfuração timpânica, por exemplo, que aconteceu traumática num voo. Então, por exemplo, a gente tem essas alterações e essa paciente tinha queixa de ouvido abafado, ficou com muita dor durante o voo na hora da decolagem. Então, são coisas que podem acontecer. Então, nesse caso, aconteceu por conta de pressão. Exatamente. Quando a gente está descendo a serra, por exemplo, que tem aquela pressão. Isso, no descer a serra, no pousar e no decolar o avião, no mergulho. São algumas alterações de pressão atmosférica que podem fazer as perfurações timpânicas. A gente também tem pressões sonoras
sonoras, por exemplo, um estouro, um barulho, um rojão. Então, às vezes, aquela pessoa que estourou um rojão, dos fogos de artifício muito perto da orelha, ela pode também ter uma perfuração traumática por uma pressão sonora. Então, a onda sonora, ela vai tão rápido e ela estoura o tímpano. E a gente tem uma perfuração traumática por uma pressão sonora. Então, existem traumas, um traumatismo craniano, uma queda. Então, quando um paciente pode cair, bater a cabeça, a fratura desses ossos pode fazer com que a fratura desloque e a gente também tenha, por exemplo, uma perfuração na membrana timpânica. E uma inflamação, por exemplo, uma otite também pode ocasionar? E que é uma das maiores causas. Então, quando a gente sai da causa traumática, eu vou depois só falar de uma outra causa traumática, que são os corpos estranhos. As hastes com algodão, a ponta da caneta, algumas coisas que também grampo de cabelo. Que, na verdade, é a maior causa da perfuração timpânica não infecciosa. Muito mais do que o barotrauma. Mas indo para as infecciosas, então, as otites fazem com que o tímpano fique cheio de catarro, de pus, e é igual uma bexiguinha com ar. Vai enchendo, 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 chega uma hora que o tímpano não tolera esse aumento da pressão e ele estoura. E aí vai fazer com que o pus saia pela orelha. Entendi. Tem um PowerPoint pra gente colocar na tela então, ó, vamos ver, que são os sintomas do tímpano perfurado. Dor deve ser muito grande também nesse caso. Exatamente, porque o que acontece? Existe um estiramento dessa membrana até um ponto. Na hora que ela não consegue mais puxar, o que acontece? Ela estoura. E aí é questão de qualquer coisa que rasga, né? Então, quando a gente tá com o lábio cortadinho e abre, rasga, dói. Sim. Se a gente corta o dedo, dói. E aí dói muito, além da questão da pressão, o próprio rasgo mesmo dói. É muito sensível, né? Muito, muito. Né? Por isso que as crianças berram muito na questão no avião ou na otite, porque realmente é muito doloroso. Dói. Pus. Por causa das otites infecciosas. Então, quando a gente tem uma otite média aguda que faz com que o tímpano fure, vai sair pus na orelha. E aí a gente vai ver aquela secreção saindo da orelha. Então é aquela história. Meu filho estava com muita dor de ouvido de noite, febrão, chorou, chorou, chorou. Quando eu fui olhar, o travesseiro estava sujo de uma secreção amarela. E às vezes com raias de sangue. Então muitas vezes esse estourar o tímpano vai fazer com que tenha pus e raias de sangue. O pus só sai quando tem uma infecção ou quando ele rompe? Por exemplo, no caso de uma pressão? Não. Aí não vai sair nenhuma secreção. O pus só vai estar presente num processo infeccioso. Certo. Aí a perda da audição. Que exatamente, a gente tem então esse tambor que furou. E aí o barulho do tambor vai ser diferente. Então a perda desse espaço do tímpano que não vai estar mais íntegro faz com que a onda sonora seja transmitida nesses ossículos de forma diferente e a gente vai ter consequentemente uma onda sonora errada e faz com que a gente sinta ou a sensação do ouvido abafado ou a perda auditiva, muitas vezes zumbido, então barulhos esquisitos na orelha. Então, às vezes, alguns outros sintomas podem estar relacionados a essas alterações do tímpano perfurado. E tem mais sintomas ainda, viu? Não acabou não, ó. Sensação de tontura ou desequilíbrio, náuseas e vômitos, febre, tontura e vertigem, coceira e sangramento. Exatamente, então é o que a gente tinha falado antes. Dependendo da perfuração, pode fazer o sangramento. A coceira, porque às vezes a dor pode estar associada a uma sensação estranha, esquisita, e dá a coceira. Febre, muitas vezes associada ao processo infeccioso. Então, os sintomas vão variar baseados nas causas dessa perfuração timpânica. Então, o que estiver causando vai levar a gente para pensar num sintoma ou não, que a gente, basicamente, quando o paciente chega no consultório, a gente vai discriminando essa queixa e tentando entender para chegar no diagnóstico. Agora, Roberto, eu tô vendo aqui essa caixa, me parece que a gente vai poder simular como que acontece esse rompimento do tímpano. É muito interessante porque quando a gente pensa num tímpano e numa membrana, que é a membrana do tímpano, a gente está pensando numa superfície exatamente igual a essa, igual um papel filme, que ela é bem delicada, ela realmente a gente brinca que é uma seda, que a gente tem que ter muito cuidado. E aí uma das maiores causas, então, de perfuração timpânica que a gente chega no consultório, traumática, é relacionada às hastes de algodão. Então, basicamente, quando a gente vai pegar e fazer aquela, eu vou limpar a minha orelha, e a gente lá no consultório diz, nem pensar, não pode colocar o cotonete dentro da orelha. Porque muitas vezes a limpeza pela parte
interna, não tem problema. Limpar a região do As pavilhão voltinhas auricular, aqui. limpar aqui a pontinha só por fora da orelha, não tem problema. Agora, na hora que a gente começa a introduzir ele dentro do conduto auditivo, isso pode gerar um trauma. Primeiro porque a gente nunca sabe o tamanho do conduto auditivo do teu filho ou do nosso próprio. Cada um tem um tamanho diferente. Cada um tem um tamanho, cada um tem um formato, então tem gente que é mais para cima, tem gente que é mais para o lado, tem gente que ondula. Então, baseado nisso, a gente tem um pouco dessa questão de ter muito cuidado na colocação da haste, que não é indicado, então, para as pessoas fazerem isso, exceto num consultório médico, que a gente vai tirar a cera e olhar. E aí, quando a gente pega, então, os desavisados, que sabem que, né, que acabam abusando e usando a haste de algodão, eles vão lá e estão limpando e, de repente, fura o tímpano. Então, a gente vai, coloca e faz uma perfuração traumática. E, basicamente, é isso que a gente escuta. O barulho de uma perfuração quando isso acontece. Você escuta esse barulho, então? O paciente sente muita dor e pode ouvir esse barulho. O barulho do estouro. Gente, e é ele que manda informação para o cérebro, por isso que você não ouve mais depois disso. Exatamente, porque ela para de vibrar da maneira que deveria. E aí a alteração da vibração. E associada a isso, muitas vezes essa haste, quando a gente faz essa perfuração, a gente mexe, perfura no lugar dos ossinhos. E pode fazer uma coisa que é bem mais grave, que é até desarticular a cadeia ossicular. Tá certo. Que são os ossinhos que vão conduzir a onda sonora para dentro do nosso ouvido interno e lá para o cérebro. Então, por isso que a gente é tão chato, o médico é tão restritivo então não no uso use da haste de algodão. Tem gente que gosta, tem gente que tem prazer. Ai, mas eu adoro coçar a minha orelha, me dá um carinho. Porque o prejuízo pode ser enorme depois, não só a haste de algodão, mas qualquer outro objeto que você coloque dentro, né, do ouvido. Exatamente. Não pode, então. Tá certo. Bom, aí a gente estava falando que às vezes coisas corriqueiras que a gente faz durante o nosso dia a dia pode ocasionar essa ruptura, né? Essa perfuração no tímpano. E a gente tem um depoimento de uma pessoa muito especial e conhecida aqui da gente também. Olha só o que aconteceu com ela. Quando meu pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vim contar uma história nada legal. Estourei o tímpano faz 20 dias assoando o meu nariz. Realmente eu fiz uma pressão um pouquinho mais forte, né? E aí eu senti que na hora, né, quando eu fui assoar o nariz, igual quando a gente desce a serra ou viaja de avião, né? Parece que um abafamento. Depois de uma hora começou a sangrar, saiu uma secreção líquida, enfim, ficou assim por uma semana. E o otorrino falou que foi uma fatalidade, né? Perguntou se eu tinha tido muita infecção de ouvido quando eu era mais nova, mas que eu teria que fazer um acompanhamento a cada 15 dias e depois uma vez por mês, por 6 meses a um ano, e que talvez a minha audição não voltaria 100%, né? Então é muito legal o programa abordar, e infelizmente aconteceu comigo, mas é um alerta para que não aconteça com mais ninguém. Pois é, Paula Castilho, nutricionista, que vem sempre aqui no programa, então, ó, um beijo para você, muito obrigada pelo seu depoimento. E é assim mesmo que acontece, né, doutora? Exatamente. Espero que ela tenha ficado bem e o tímpano dela tenha recuperado, porque o normal nas perfurações traumáticas, nesse perfil, dependendo do tamanho da perfuração, no tamanho do tímpano, elas se recuperam normalmente. Caso elas não recuperem, às vezes a gente tem algumas coisinhas que a gente pode fazer no consultório para tratamento. Mas, de maneira geral, o que ela teve é uma coisa que é realmente muito comum. E daí a orientação de, por exemplo, quando a gente tem um resfriado ou alguma coisa e a gente vai ter um voo ou fazer alguma coisa assim, a gente sempre está cuidado, porque é a mesma coisa dela. Ela foi assoar o nariz, então ela fez uma pressão aumentada dentro do nariz. Essa pressão se transferiu possivelmente pela tuba auditiva, que é o que a gente chama de canalzinho, que ela equaliza a pressão da nossa orelha, basicamente. Então, o nosso tambor tem uma tuba auditiva que equaliza a pressão. E por isso que, às vezes, quando a gente faz a lavagem, tem gente que sente que a água entrou na orelha, ou quando faz a lavagem, o ouvido dói, ou, às vezes, naquelas manobras que a gente faz com o nariz, que a gente chama de valsalva, a gente sente o ouvido abrir ou fechar. Sim. Então, dependendo da manobra que a gente faça, e no caso dela, ela estava resfriada, possivelmente teve edema, e fez uma força muito grande para tentar abrir o ouvido, ele acabou rompendo. Na verdade, teria que fazer pressão. isso de uma forma mais delicada, mais suave. A gente sempre, sem tanta pressão. Exatamente. Se alguma vez for fazer a manobra, ela tem que ser, na hora que a gente começa a fazer e doer, tem que parar.
E antes de fazer a manobra, o que a gente geralmente indica para evitar essa alteração da pressão da membrana timpânica é a deglutição. Então, sempre a gente orienta, engole, boceja. Existem alguns exercícios que são ensinados para a gente fazer esse mecanismo do palato, que ele abre e fecha a tuba auditiva, que faz com que a gente equalize a pressão lá dentro do ouvido e a membrana não fique ou chupada demais ou abaulada demais, fazendo então o risco da perfuração. Entendi. Bom, tem perguntinha do público também chegando, vou colocar uma na tela, olha só, quem mandou foi a Patrícia. Quando meu marido mergulha, depois de uns dias, fica com água escorrendo no ouvido. Podem ser tímpanos estourados? Daqui a pouquinho a doutora vai responder essa pergunta, tem mais algumas outras também. Eu já volto, doutora, porque agora estamos de volta, vamos continuar com o nosso assunto para cuidar bem dos nossos ouvidos, principalmente dos tímpanos. Aí, né, doutora, ficou uma pergunta no ar que a Patrícia fez. Quando meu marido mergulha, depois de uns dias, fica com água escorrendo do ouvido. Pode ser tímpanos estourados? O mais provável é que não seja, Tá. mas poder pode. Geralmente a água fica, como a gente falou antes, que o conduto auditivo ele é um pouco diferente, varia de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que o conduto faz uma pocinha quase antes de chegar na membrana timpânica, bem aqui. E muitas vezes pode ficar um pouco de água dentro da orelha e ficar saindo. Que às vezes é aquela sensação que a gente está com água na orelha, fica um barulhinho, se batendo. É. E às vezes depois de um dia realmente sai aquela aguinha quentinha na orelha e a gente sente. Certo. Então, de maneira geral, não é porque o tímpano estava perfurado. Mas são vários dias e muita secreção, ele precisa passar por um otorrino para poder avaliar esse tímpano e ver se realmente está furado ou não. Certo. E se estiver furado, tem medidas que ele não pode molhar a orelha. E tem algum jeito certo, alguma maneira correta de tirar essa água do ouvido? De maneira geral, a gente consegue fazer isso com aspiração ou às vezes com material específico. Que Em a gente, consultório só. Em consultório. A gente olhando nesse aparelhinho, entra e consegue chegar perto do tímpano sem traumatizar e sem machucar. Entendi. Tem mais perguntinha? Bora lá. Quem mandou foi a Priscila. Obrigada, Pri. Ouço muita música com fone de ouvido sem fio. Qual deve ser minha preocupação? Boa. Não importa o fio, com fio ou sem fio, na verdade. Ouvir muita música com um som muito alto é um problema. Então a preocupação é baseada no volume que a Priscila está ouvindo. Se o volume é muito alto, existe sim uma chance de fazer um trauma acústico, uma lesão na orelha por uma exposição a longo prazo de um ruído, que é a música alta. Então a gente pode ouvir até uma média de X decibéis. Quando a gente começa a ter decibéis mais elevados, 50, 60, 80, a gente vai diminuindo o tempo de exposição, porque a elevação do volume associada ao tempo de exposição faz trauma acústico e a longo prazo pode ter a perda auditiva. Mas ficar muito tempo com o fone de ouvido, tipo, abafando esse duto, o que às vezes pode ser ruim. Alguns pacientes podem, com o tempo muito prolongado do fone de ouvido, do ponto ou do protetor, eventualmente para quem trabalha em aeroporto, pode às vezes predispor algumas infecções de otite externa. Então é sempre bom deixar a orelha ventilar um pouco, sim. E prender espirro? Então. Porque hoje em dia, né, principalmente depois da Covid e tudo mais, quando a gente quer espirrar, tem muitas pessoas em volta, tá dentro do carro, enfim, aquele lugar no elevador, vem aquela vontade. A gente fica um pouco constrangido de espirrar. O que fazer nessa hora, doutora? Não prender o espirro. Não pode. Prender o espirro é o mesmo processo antes que a nossa colega que é só o falou. nariz. Ela foi assoar o nariz, fez uma pressão muito forte dentro e estourou o tímpano pela pressão aumentada lá dentro. E o prender espirro é exatamente igual. A gente prende o espirro e essa pressão de novo se irradia e aí pode fazer o trauma da membrana timpânica. Daí que o espirro a gente brinca, espirro de princesa ou de rainha, né? Aquele espirro bem controlado. É que tem hora que vem, ele vem com uma vontade, né? Ai, meu Deus. Sempre proteger o rosto, pra gente não fazer, né, colocar as gotículas cheias de coisa no ambiente. Então, é o cotovelo, é um lencinho. Espirra, não prende. Mas não prende o espirro. E quem tá em volta, não julgue. Por favor. Exatamente. Agora tem mais perguntinha do público. Quem mandou foi a Daniela. Obrigada, Dani. É recomendado fazer de quanto em quanto tempo a lavagem auricular?
Ótima pergunta. Bom, a lavagem auricular ela é feita basicamente quando a gente tem acúmulo de cera. Acúmulo, não é ter cera. O ter cera dentro do ouvido é uma coisa absolutamente normal e esperada. É boa, a cera ela é positiva. Ela tem que estar presente dentro do conduto auditivo porque ela lubrifica a orelha, ela protege, ela produz um cheirinho que faz com que os bichinhos não entrem dentro da orelha. Então a cera no conduto auditivo ela é saudável, ela é melhor do que não tê-la. O problema é quando a gente acumula muita cera, que o acúmulo dessa cera faz com que a gente oclua o nosso conduto auditivo. Então a cera vai acumulando aqui como se a gente fosse colocando um monte de coisinha aqui dentro. E esse monte de coisinha aqui dentro vai tapando e o tapado faz com que a nossa membrana não vibre. Então no final da história não vai ter como se transmitir o som para dentro da nossa orelha. E aí nesse acúmulo abusivo a gente sim precisa fazer as lavagens. Ela basicamente junto com o médico que vai estar acompanhando vai saber o tempo mais ou menos que ela precisa. Tem paciente no consultório que vai a cada 3 meses, tem paciente que vai uma vez por ano. Depende do caso. Tem aquele paciente que a gente brinca que é a profilaxia do verão e das férias. Eu vou viajar para a praia, deixa eu dar uma olhadinha no meu ouvido para não estar entrando no mar e a orelha ficar toda abafada. Entendi. E ter aquela final de férias que não é o que a gente espera com o ouvido fechado. Certeza. Então a gente brinca fazendo a profilaxia do verão. Tá certo. Agora, tem cirurgia no caso de ruptura, de perfuração do tímpano? Existe algum tipo de cirurgia também? Tem. Conforme for a causa da perfuração, a gente vai optar por algumas cirurgias específicas. Então, se a causa for infecciosa, primeiro a infecção tem que estar controlada para a gente fazer a cirurgia. A cirurgia, basicamente, de causas traumáticas, por exemplo, ou por causa de um otite média que furou, se chama timpanoplastia. E aí a gente consegue fazer com que esse tímpano seja reconstruído. Eventualmente, a gente não consegue melhorar 100% da audição, é uma coisa muito importante. Daí a questão da gente cuidar tanto dele e fazer o máximo para evitar com que qualquer coisa traumática, infecciosa ou enfim possa acontecer para rompê-lo. Tá certo, mas normalmente o tratamento é feito com uso de medicamento. Em quanto tempo, mais ou menos, o tímpano consegue se regenerar? Então, depende da causa e do tamanho da perfuração. Perfurações bem pequenininhas, às vezes recuperam em 15 dias, 3 semanas. Perfurações muito grandes, depende. Às vezes a gente tem que cauterizar, tem que fazer alguma coisa para ela fechar. Então, a gente vai acompanhando e vendo o que acontece. E aí, as perfurações, quando realmente são muito grandes, que elas não vão fechar mais sozinhas, aí a gente precisa basicamente fazer um procedimento cirúrgico. Tá certo. Mais perguntinha do público. Quem mandou foi a Gisele. Beijo, Gi. Otites recorrentes podem levar à formação de colesteatoma? Exatamente. Colesteatoma é um processo infeccioso crônico de dentro da orelha média, a caixinha de dentro do ouvido. Então, se formam cápsulas epiteliais, basicamente. É uma descamação epitelial crônica que a gente forma dentro do ouvido e que vai formando um processo infeccioso que faz como se fossem umas bolinhas. A gente brinca até que são pérolas, muitas vezes. Certo. E essa infecção, muitas vezes, pode até ir comendo uma parte do osso. Então, sim, otites de repetição podem ser um fator de risco para alguns processos infecciosos crônicos, como o colesteatoma. Olha, doutora, muito obrigada. Agradeço demais a sua presença aqui. Olha, você encontra a doutora Roberta Pila, otorrinolaringologista, no @DRA Roberta Pila com 2 L's. DRA Roberta Pila. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Adorei. Uma aula aqui pra gente, né? Olha, o programa fica por aqui. Daqui a pouquinho começa o Mulheres com a Pamela Domingues, com a Regiane Tapias. Um beijo, minhas amigas. E amanhã tem mais Você Bonita, um programa lindíssimo. Espero você. Amanhã já é véspera de feriado? Não? Já? Porque é na quinta. Então, tá chegando. Amanhã às 13 horas. Eu tô te esperando, tá? Beijo, tchau!